Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica, capítulo 8, exercício número 4. Vamos ao enunciado. Determine uma equação da superfície esférica que tem centro na reta x igual a 1 menos y, z igual a 1 mais 2y, e passa por m igual 1, 2 e 1, e n igual menos 1, 1 e 0. Bom, vou fazer a representação aí, em desenho do que a gente quer encontrar e o que a gente tem, para facilitar o entendimento da resolução. Então, a gente quer achar a equação de uma superfície esférica que está no espaço. Então, vou desenhar aqui a superfície esférica, tá? Essa é a superfície esférica que a gente quer encontrar. E ele diz que essa superfície esférica tem centro na reta. Então, eu vou desenhar uma reta aqui, tá? Essa é a reta que ele dá, e aqui tem o centro dela. Vou chamar essa reta de reta R. Bom, então, eu tenho que o centro é dado pelo ponto da reta R. E aqui ele forneceu, ó, ele está dando a forma da reta em forma de coordenadas. A coordenada x depende de y e a coordenada z depende de y. Então, essa reta R, dando em forma de coordenadas, qualquer ponto em cima dela vai ser dada por essas coordenadas. Então, um ponto genérico da reta R, que a gente pode dizer que é o centro, né, seria um ponto x, y e z. Seria um ponto qualquer descrito da reta. Esse ponto C pode ser descrito, então, como sendo o x, já que ele está na reta. O x é 1 menos y. Então, pode ser 1 menos y, o y sendo o próprio y, e o z vale 1 mais 2y. 1 mais 2y. Então, a gente já sabe que o centro da superfície esférica que a gente procura, ele tem coordenada em função de uma variável só, que seria o y. Além disso, ele dá duas condições. Ele dá a condição que essa superfície esférica tem que passar por dois pontos. Então, eu vou colocar aqui um ponto M e vou pôr aqui um ponto N qualquer. Então, agora eu tenho três pontos. E eu sei que a distância aqui entre CM e a distância entre CN, elas têm que ser iguais, que tem que ser igual ao raio da superfície esférica, né? Porque todos os pontos da equação que eu procuro tem que estar à mesma distância do centro dela. Então, o que a gente pode escrever dessa condição? Que o módulo de CM tem que ser igual ao módulo de CN, tá? Que é igual ao raio. Vou colocar o raio como sendo uma razão aí, para não confundir com o raio da reta que eu chamei. Então, dessa condição aqui, a gente consegue achar o centro. E fazendo o módulo dele, a gente acha o raio. E para escrever a equação da superfície esférica, né? Equação da superfície esférica, a gente vai escrever um x menos o x do centro ao quadrado, mais o y menos o y do centro ao quadrado, mais o z menos z do centro ao quadrado, igual o raio ao quadrado, né? Então, a partir dessa condição que a gente pôde visualizar ali, dessa equação, e tendo determinado o centro em função de uma variável só, a partir dessa equação a gente consegue descobrir o y e descobrir o centro, que seria aqui, né, que eu chamei de xc, yc e zc, tá? E o raio tirando o módulo dele. Então vamos primeiramente criar os vetores para facilitar. Quem vai ser o vetor CM? É o ponto M menos o ponto C. O ponto M, que tem coordenada 1, 2 e 1, menos o ponto C, que tem coordenada 1 menos y, y e 1 mais 2y. Então, vamos ter aí que o vetor CM vai ter coordenadas 1, menos 1, 0, menos o y, dá mais y. Aí temos 2 menos o y.
2 menos o y. 1 menos 1, 0. E aí menos o 2y. Menos 2y, tá? Aí esse é o vetor CM, que a gente já pode fazer o módulo dele aqui para facilitar, né? Quem vai ser o módulo dele? O módulo dele vai ser a raiz quadrada. Só que em vez de trabalhar com um módulo, eu posso trabalhar com um termo ao quadrado. Se eu vier aqui, ó, então elevar todo mundo ao quadrado, e o que eu preciso já é o r quadrado. Então, facilita trabalhar mais com um módulo ao quadrado, que seria as coordenadas ao quadrado, sem tirar a raiz. Então, aqui ficaria o y quadrado, o 2 menos y ao quadrado, mais o menos 2y ao quadrado. Então, teríamos aí que o módulo vai ficar y quadrado, aí aqui o quadrado do primeiro, 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 4y, mais o segundo ao quadrado, y quadrado, e aqui mais menos 2y ao quadrado fica mais 4y quadrado. Então, a gente junta os termos, a gente tem 6y quadrado menos 4y mais 4. Achamos CM, agora vamos achar o CN, né? O CN vai ser o ponto N menos o ponto C. O ponto N é menos 1, 1 e 0. E o ponto C é 1 menos y, y e 1 mais 2y. Então, vamos ter aí que CN vai ser igual a menos 1, aí fica menos 2. Aí, menos y, então fica mais y. Tá? Aí a gente vai ter 1 aqui menos o y. 1 menos o y. E vamos ter aí 0 menos 1 menos 2y. Então fica menos 1 menos 2y. Agora que a gente tem CN, a gente pode fazer o módulo dele ao quadrado. Então, a gente faz um módulo de CN ao quadrado, que vai ficar a primeira coordenada ao quadrado, fica menos 2 mais y quadrado, mais a segunda coordenada, 1 menos y ao quadrado, mais a terceira, menos 1 menos 2y ao quadrado. Então, desenvolvendo o quadrado, aqui ó, um positivo e um negativo. Então, fica o quadrado do primeiro, que dá 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 4y, mais o segundo ao quadrado, mais y ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, um positivo e um negativo. Então, o quadrado do primeiro, 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2y, mais o segundo ao quadrado, mais y ao quadrado. Aqui os dois são negativos, então não fica menos entre eles, fica mais, né? Quando os sinais são iguais. Então, fica o quadrado do primeiro, 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 4y, mais o segundo ao quadrado, 4y quadrado. Então, isso daí fica igual, ó, de termos ao quadrado, y quadrado, 2y quadrado, 6y quadrado, 6y quadrado. Termos de y, esse menos 4y corta com esse mais 4y, a gente tem aqui menos 2y. Menos 2y. E temos mais 4, mais 5, mais 6. Mais 6. Agora, igualando essa equação com essa, que seria desse termo aqui, a gente pode escrever 6y quadrado menos 4y mais 4 é igual a 6y quadrado menos 2y mais 6, que é trabalhando com essa igualdade. Aí esse termo está igual dos dois lados, simplifica. Joga aqui a y para um lado, então aqui a gente fica com menos 4y mais 2y igual a 6 menos 4, tá? Então a gente vai ter aqui menos 2y igual a 2, portanto o y tem que ser menos 1. Se o y tem que ser menos 1, o centro pode ser determinado como 1 menos 1, vírgula, menos 1, 1 mais 2 vezes menos 1. Então, o centro tem coordenada aqui, fica mais, então, 2, aqui, menos 1,
E aqui fica menos 2 com mais 1, menos 1. Então, a gente tem as coordenadas do centro. Agora, falta o raio ao quadrado, que é pegar qualquer uma dessas duas equações. Vou pegar aqui a do CM, né? O raio ao quadrado, que é igual ao módulo de CM ao quadrado, que vai ser 6 vezes menos 1 ao quadrado, que é o y, menos 4 vezes menos 1, mais 4. A gente vai ter um valor aí de mais 14. Então, a nossa equação aqui, ó, né, da superfície esférica, x, aí menos, que é da fórmula, o 2. Então, menos 2 ao quadrado, mais y, menos, que é da fórmula, como ali é menos, mais 1 ao quadrado, mais z, que é menos, ali como já é menos, dá mais ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, que é 14. Essa é a equação da superfície esférica que nós procuramos. Bom, muito obrigado pela atenção. Aguardo você em um próximo vídeo. Até mais!